trazer para a gente assim, uma noção do que a gente vem fazendo nas aulas e aí então você poder se situar melhor no que a gente vai caminhar hoje. Veja só, a gente tem trabalhado sobre o texto de Levítico, mas pensando em Levítico exatamente como o ponto central do Pentateuco. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, tendo o livro de Levítico como o pico dele, o clímax daquilo que Deus está ensinando ao povo dele com o Pentateuco. Então, a gente viu que o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, não são livros com histórias separadas ou independentes uma da outra, mas cada um está completamente vinculado à outra, formando uma narrativa completa. Então é preciso olhar para o livro de Levítico. Brunão? Bruno? Entrou na sala, né? Não, pede para o pessoal que está aí nesse hall para fazer silêncio, ou entra ou faz silêncio. Tá. Em casa a gente conversa. Vamos lá. Então, a gente vai pensar então hoje um pouco sobre o Êxodo, exatamente como esse contexto da narrativa de Levítico, certo? Então observe, se o pressuposto é os 5 livros são uma narrativa completa, certo? Embora a gente tenha 5 livros, a gente está montando aqui uma narrativa. Então, talvez seja preciso a gente aprender a olhar mais para o Pentateuco como um livro do que olhar para Gênesis, Êxodo de forma separada, por essa questão didática, ou seja, para que a nossa mente esteja sempre vendo a narrativa toda e não a história de forma separada, e que separar em si não faz mal, mas o mantê-la de forma distinta e separada uma da outra é que faz você ficar ali perder o fio da meada. Você fica ali perdido e não vai conseguindo fazer o alinhavado completo, certo? Então você tem a visão das partes, mas fica sem ter a visão do todo. Então, olha sempre para o Pentateuco como essa narrativa completa, e hoje eu quero ver um pouco com vocês sobre o Êxodo em si, como sendo esse próprio contexto do livro de Levítico. Então, na semana passada, que na semana passada a gente não teve, a gente entrou no livro de Levítico especificamente. Hoje a gente vai olhar de forma mais ampla para o Pentateuco de novo. Semana que vem a gente volta para o livro de Levítico e assim a gente vai ficar sempre fazendo esse movimento para a gente não se perder na parte, mas sempre estar observando o todo, certo? Então, pensando dessa forma, em olhar para o Pentateuco, já tratamos aqui um pouco sobre a própria narrativa de Gênesis capítulo 1, fazendo exatamente essa ligação de como Moisés está naquele período ali do Monte Sinai, em que ele está recebendo a revelação, como ele está trazendo a narrativa da criação, fazendo um paralelo com as instruções da construção do próprio tabernáculo. E aí nós vimos ali os luzeiros na criação, com as lâmpadas do tabernáculo, mostrando que o que está sendo ensinado ali ao povo é que o Deus criador de todas as coisas estava criando também
toda a terra para a sua própria adoração. A terra é o lugar da adoração a Deus. Logo, sendo essa terra o lugar da adoração a Deus, eles têm ali então o jardim onde o homem se encontra com Deus, o homem conversa com Deus. E após essa quebra da aliança com o pecado, é que então o homem se distancia de Deus e toda a humanidade vai perdendo o conhecimento de Deus. Esse é o contexto então dessa narrativa do Pentateuco. Então eu queria pensar hoje aqui como esse voltar ao Éden, como sendo esse fulcro ou essa linha que vai tecendo a construção da narrativa de Êxodo, para que a gente possa então compreender aí algumas coisas, certo? Então, veja que quando no tabernáculo a glória do Senhor é que preenche, certo? Ela invade, ela toma todo o tabernáculo. Nós temos então ali o ponto alto de toda essa narrativa que vem desde Gênesis. Então observe, se você lê Gênesis separado, ou se você lê a narrativa do tabernáculo de forma separada, você vê grandes coisas ali, mas todo esse fio termina se perdendo. Então observe, quando, em certo sentido, a gente precisa ler Gênesis, né, 1 a 3, né, de forma mais precisa ali, compreendendo que o correto mesmo seria que a leitura fosse Gênesis 1 a Êxodo 40, como essa narrativa completa. Então alguns pontos começam a ser possíveis da gente observar. Então veja, voltando para trás, você enxerga o homem expulso da presença de Deus, Gênesis 1 a 3, ok? Veja, esta narrativa aqui, Gênesis 1 a 3, está sendo dada ao povo de Deus lá em Êxodo, ok? Quando eles estão no Sinai, e o livro de Levítico está sendo também entregue ao povo, certo? As leis estão sendo entregues ao povo com relação ao culto a Deus. Então, aqui no Sinai está sendo dada exatamente a narrativa e a explicação de que o mundo foi criado dessa forma e esse povo foi expulso da presença de Deus, certo? Esse povo que está vendo tudo isso aqui, essa presença maravilhosa, eles estão ouvindo agora que, e lembre-se, essa narrativa está se perdendo, a humanidade está perdendo o conhecimento de Deus. E a história que nós vimos narrada em Gênesis é exatamente isso. O mundo se desenvolvendo, certo? Você tem Babel sendo construída e o homem ficando distante da presença de Deus, logo do conhecimento de Deus também. Então agora que eles estão tendo essa revelação de Deus, Deus se fazendo presente no meio do seu povo, e a história está sendo contada para eles. O foco da história é, essa presença foi retirada dos homens, e os homens foram perdendo o conhecimento de Deus. Então, eles são expulsos desse Éden, e finalmente são levados de volta a essa mesma presença. Como é que eles são levados a essa presença? Por meio do culto. E é por isso que, nesses 2 anos do Sinai, eles estão recebendo a instrução da presença de Deus, como permanecer na presença de Deus, como se portar na presença de Deus e como é possível permanecer nela. Então, todo o sacrifício, o sangue do Cordeiro, para nos conduzir a essa presença e nos manter nela. Então, quando olhamos do Sinai
para a história que está sendo contada no Sinai, o que nós percebemos é a narrativa inteira nos mostra essa saída da presença de Deus e o próprio Deus conduzindo de novo a história para que o povo volte a essa presença que foi perdida lá no Éden. Então, há o autor do livro Quem Subirá ao Monte do Senhor, que nós estamos trabalhando aqui, deixa eu mostrar de novo para você lembrar. Não deixem de adquirir, isso é uma preciosidade, uma joia rara, tá? Quem Subirá ao Monte do Senhor, do Michael Morales. Então ele diz assim, quando finalmente eles são levados à presença por meio do culto no tabernáculo, ou seja, uma história do paraíso perdido e reencontrado é que está sendo montada. Então, a maneira como ele descreve é, o que nós encontramos nessa narrativa completa é a humanidade que perdeu o paraíso e está reencontrando o paraíso, e é Deus que está fazendo isso e dando a esse povo, por meio do culto no tabernáculo, essa oportunidade. Então, o tabernáculo e seus móveis são permeados de figuras que remetem ao Éden. Portanto, a narrativa do tabernáculo, que ecoa Êxodo 40, não somente encerra a história iniciada na criação, em Gênesis 1:3, como ambos os relatos se referindo à vida na presença de Deus, como também é apresentado o culto do tabernáculo como uma solução mediadora para a crise apresentada em Gênesis 3, quando a humanidade é expulsa do Éden. Então, o culto no tabernáculo está sendo apresentado ao povo de Deus como essa mediação, essa solução que vai mediar aquilo que é o problema gerado a partir de Gênesis capítulo 3. Então, tendo a culminação da mente, ou em mente, podemos entender o amplo movimento do livro por meio de 2 jogos de palavra. Então, observe aqui. Em primeiro lugar, seria a vida do povo de Deus será transformada da escravidão para a adoração. Observe o que você lembra de Êxodo e observe se não é exatamente isso que está acontecendo. A gente vai perceber algumas coisas aqui. Então, as palavras que são usadas pelo Senhor são o mesmo verbo traduzido para servir. As palavras traduzidas para servir, quando Deus diz que o povo sairá do Egito para servir a Ele no deserto, e Moisés diz isso a Faraó, é a mesma palavra que está sendo usada, abre então em Gênesis capítulo 2, versículo 15, e Gênesis capítulo 3, versículo 23. Gênesis 2,15, alguém bem alto aí, leia. A palavra cultivar, que aparece aí, certo? Agora abre em 3:23. A palavra cultivar é a palavra que aparece como lavrar, certo? E é a mesma palavra usada para cultuar em Êxodo. Esse povo servirá a Deus no deserto. Esse povo
vai lavrar a Deus, esse povo vai cultivar a Deus no deserto. Entende? Esse jogo de palavras, então, nessa ideia, Israel passa a ser, ali no Êxodo, essa nova humanidade que, observe, não perca de vista, o que está acontecendo é que eles estão no Sinai, tendo a revelação de Deus, e tudo isso está sendo contado e trazido para eles. Entende? Então, o que eles estão entendendo e recebendo ali essa humanidade que se perdeu, agora é a humanidade que está sendo renovada. Deus está dando de novo ao seu povo a oportunidade de cultivar e guardar a terra que Ele nos deu. Lá no Éden, Ele deu, agora Ele está mandando de novo a gente para uma outra terra, para que a gente o cultive e a gente possa lavrar essa terra. Cultivando a Deus, servindo a Deus, agora de novo na presença de Deus, presença essa que tinha sido perdida no Éden. Estão compreendendo isso aqui? Então, segundo jogo de palavras que em Êxodo está relacionado, inclusive com esse primeiro jogo de palavra, é que esse serviço dos filhos de Israel será transferido de um serviço para a construção de cidades para a construção ou construção de celeiro, né, em Êxodo, no Egito, para uma construção de um tabernáculo, que seria a casa de Deus. Então, o que é que eles fazem ali, na escravidão do Egito? Eles estão construindo grandes casas, grandes construções, grandes celeiros, pirâmides, para quem? Para Faraó. Não se esqueça, esse povo está recebendo essa revelação e eles estão no Sinai. Eles acabaram de sair do Egito e eles entendiam o que era o significado da palavra Faraó. O que é? Alguém já ouviu, estudando história, o que significa a palavra Faraó? Literalmente é a grande casa, que remete à ideia da soberania de Faraó. Mas em Faraó, a instituição estava representada. Ele é a grande casa. Esse povo que estava servindo a Faraó sai agora do Egito, é liberto pela mão do Senhor no Egito para um outro tipo de serviço, que seria agora a construção do tabernáculo, a casa de Deus, como é também chamado. Então, aqueles que estavam construindo a casa para Faraó estão na libertação do Egito, recebendo agora o chamado para escolher: vocês vão trabalhar e servir a quem? O cultivar e guardar, o lavrar de Gênesis, agora está sendo renovado para eles, trazido de volta para eles, na oportunidade agora deles resolverem quem vocês vão de fato servir. Vocês vão servir e construir a casa para Faraó, ou vocês vão construir a casa para adoração ao Deus Criador de todas as coisas? Vocês vão adorar e servir a um Deus falso, a vida de vocês servindo a esse Deus falso, ou servindo ao Deus verdadeiro? Percebe essa relação? Quando você começa a observar a partir do Sinai, a partir do contexto onde a revelação está sendo dada, para o conteúdo da revelação, então você percebe toda a linha que está vinculada no Pentateuco como um todo, expressando a lição maior que é: fomos criados para cultuar a Deus, fomos criados para cultivar e servir ao Senhor, e fomos libertos também para cultivar ao Senhor. É uma segunda oportunidade. A humanidade que se desviou de Deus, que se afastou do conhecimento de Deus, agora está sendo chamada de novo para cultuar, estar na presença de Deus e servir a Deus através do culto, através do tabernáculo. Então,
a pergunta que vem para o povo seria, abra em Gênesis, ou Êxodo 20, versículo 2. Alguém leia bem alto. Isso. Perceba, isso está sendo dito ao povo de Deus no Sinai. Eles tinham acabado de ser libertos e Deus então agora está dizendo a eles: eu tirei vocês da casa da servidão, que é a raiz da palavra servidão, é a mesma raiz da palavra cultivar, lavrar, que Deus está usando para chamar o povo e dizer: eles vão me cultuar no deserto, eles vão me servir no deserto. Agora Deus está dizendo ao povo: eu tirei vocês da casa da adoração falsa, é a casa da servidão. Eu tirei vocês dessa vida em que vocês trabalhavam para um nada, para a vida em que vocês agora vão poder existir e trabalhar para alguém de verdade, vivo, verdadeiro, real, o Deus Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus que tirou vocês da casa da servidão. Eu sou o Deus que criou vocês e eu sou o Deus agora que está tirando vocês da casa da servidão. Eu sou o Deus que estou dando a vocês a oportunidade de novo de voltar a ter a vida que eu criei vocês para terem. Perceba como o culto tem um lugar central na existência do povo de Deus. Não tem um lugar secundário, não é um elemento a mais da nossa vida, mas é o centro, é o epicentro, é de onde sai toda a concepção de vida do povo de Deus. Culto. Então, há uma teologia que está sendo ensinada ao povo ali no Éden. Israel desejaria habitar com Deus em sua casa, ou desejaria que o povo de Deus continuasse construindo cidades para o homem. Esse é o grande chamado e essa é a grande verdade, a grande doutrina que está sendo ensinada com a narrativa do Êxodo e com a própria experiência do Êxodo que esse povo está vivendo e experimentando. Entende? Vocês vão construir cidades para os homens, vocês vão dedicar a vida de vocês para isso, ou vocês vão de fato construir e viver a vida de vocês para o Deus de Israel. Então, deixa eu ler mais uma afirmação do Michael Morales. Em contraposição à espera pelo retorno mediado ao Éden, por meio do culto do tabernáculo, estão a cidade de Caim e a torre de Babel, que é a torre da Babilônia. É onde a Babilônia nasce. E essas duas são ilustradas na construção do Império Egípcio. Então, nesse contexto do Sinai, a revelação que o Senhor está dando ao povo dele com Gênesis está exatamente Caim, a Torre de Babel e o grande Império Egípcio, que se sobressai sobre todos os impérios naquela época, e através do olhar que na narrativa de Gênesis nós encontramos de Ló, esse olhar que ele tem ali vacilante, né? E ele vê as cidades do vale ou o altar de Abraão. Quando você vê a história dos dois, perceba, há um povo que está recebendo aquela narrativa. Essa narrativa que eu e você lemos, e muitas vezes tiramos as histórias que a gente bem entende da nossa própria cabeça, essa história está sendo contada para um povo dentro de um contexto. E por causa desse contexto, esse povo está enxergando essas grandes realidades que a humanidade passou a viver, uma parte se distanciando de Deus e um outro remanescente que Deus está preservando sempre
em fidelidade a Ele, porque Ele está se revelando a essas pessoas. Então, estruturalmente, o êxodo pode ser delineado de maneira geral, e aí eu quero fazer mais duas divisões aqui, em duas metades. Seria para a gente pensar em êxodo como essas duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 15. Observe, você pode dar uma folheada aí. Do 1 ao 15, nós vemos esse movimento do povo de Deus sendo retirado para fora do Egito. Certo? A segunda metade agora vem com a aliança. A aliança no Sinai, a partir do 16 ao 14. E no capítulo 15, você tem exatamente o ponto de mudança. Então você vem na narrativa da libertação, do 1 ao 15, até que no 15 você chega com a canção de Moisés, louvando a Deus pela libertação, e depois você tem agora toda a estruturação do 16 ao 40, como essa aliança que Deus está fazendo com o povo a partir do Sinai, ou no Monte Sinai. Certo? A canção de Moisés aí serve então como esse fulcro, esse eixo que faz a divisão entre essas duas partes de Êxodo, mostrando Deus tirando esse povo e então depois esse Deus fazendo a aliança com esse povo no Sinai. Então o tema dessas duas metades refere-se exatamente ao que foi perdido em Gênesis. Observe, o conhecimento de Deus, conhecimento de Yahvé e a presença de Yahvé, a presença ou Jeová, respectivamente. A presença dele é perdida, o conhecimento de Deus começa a ser perdido também. O homem cai, é retirado da presença de Deus. O que é que você vê na narrativa de Gênesis? O conhecimento de Deus ficando cada vez menor e a humanidade se desmantelando. Você vê isso nos primeiros 11 capítulos. O livro é imenso, mas nos 11 primeiros capítulos isso já está posto. A presença de Deus era real, o homem tinha comunhão com Deus. Logo após isso, por causa do pecado, o homem se afasta da presença de Deus e perde o conhecimento de Deus. Então a revelação divina, certo? E a presença divina são os grandes temas e conceitos que vão sendo coordenados na narrativa de Êxodo, para que a gente possa perceber como que a intenção de Deus é mostrar ao povo que pela presença dele é que pode-se ter o conhecimento de Deus. Não como os povos começaram a tentar adorar a deuses falsos, depois que saiu da presença de Deus, perdendo o conhecimento de Deus, buscando Deus em outras coisas. Deus começa a mostrar ao povo que é a partir do movimento autorrevelativo dele que nós podemos então conhecê-lo, estar na presença dele, conhecer a ele e só dessa forma dar a ele o que é devido no culto. Ok? Dúvida aí? Não mesmo? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Esses dois problemas são solucionados para Israel na ordem inversa. Primeiro a gente perdeu a presença de Deus. Depois o conhecimento de Deus. Como é que Deus faz com Israel? Eles obterão o conhecimento de Deus quando ele se revelar. E como é que ele se revelou a esse povo? Por meio do seu poder, dos milagres, nos 15 primeiros capítulos de Êxodo. Esse povo estava perdido, sem o conhecimento de Deus. 400 anos ali no Egito. Uma cultura e uma adoração a deuses falsos. Deus começa a se manifestar, a se revelar para esse povo através dos seus sinais. Então Israel é levado
a presença de Deus. Primeiro ele perdeu a presença, depois ele ficou sem o conhecimento, porque estava longe da presença. Logo, Deus agora traz o conhecimento dele, revelando-se através do seu poder, libertando esse povo, e agora então esse povo é levado à presença de Deus no tabernáculo. E aí a nuvem encheu a casa de fumaça. Então Israel vai ser levado à sua presença no tabernáculo mediante uma aliança. E essa aliança o Senhor dá na segunda metade de Êxodo, dando os mandamentos a esse povo. Então observe, antes do tabernáculo ser construído e o tabernáculo se encher da presença de novo de Deus, Deus faz uma aliança com esse povo. Então a aliança, o pacto, é o que vai fazer a mediação para que aquilo que foi perdido em Êxodo, em Gênesis, possa ser retomado agora em Levítico com o tabernáculo. A presença de Deus. Você entende? Há um motivo, há um objetivo em Deus entregar a sua palavra ao seu povo. Qual é? Qual o objetivo? Qual o objetivo de Deus entregar e fazer a aliança com o seu povo? Pode falar bem alto aí. Estou ouvindo uns. Ser conhecido são duas coisas. A presença de Deus é a restauração da comunhão com Deus. E, irmãos, nesse ponto a nossa religiosidade nos mata. Porque todas as vezes, via de regra, quando nós estamos buscando o que é correto pela palavra, é mais por nossa causa do que realmente para conhecer a Deus e estar na presença dEle. Muitas vezes, quando nós queremos prezar pelo culto até, o coração da gente não está ansiando por encontrar-se com Deus, por estar na presença de Deus. A gente quer o correto pelo correto. Não, é porque é assim que tem que ser. Quantas vezes, até ao buscar ao Senhor em oração, na leitura da palavra, o buscar ao Senhor é apenas uma figura de linguagem. Porque a gente quer fazer isso, porque a gente quer fazer a coisa certa, a gente quer andar certo, a gente quer ter a nossa vida no lugar até, porque a gente sabe que quando essas coisas vão sendo deixadas, as coisas começam a andar mal. Aí a gente quer que as coisas andem bem. Querendo que as coisas andem bem, aí a gente vai fazer a coisa certa. Mas observe, o alvo principal é Deus e a sua presença. Comunhão com Deus, que é o que foi perdido do Éden. No Éden, nós tínhamos a comunhão plena com Deus. É por isso que é Éden, é o lugar onde o prazer, a satisfação, a plenitude, era assim algo que esbanjava. Não tínhamos necessidade de nada. Nós tínhamos Deus. Isso foi perdido. O que Deus está levando o seu povo é de novo a escolher. Vocês querem Deus mesmo? Vocês querem Deus de novo? Por que o nosso coração se desvia tanto pelas coisas dessa terra? É pela falta de conhecimento de Deus. Quando o povo realmente tem a experiência com o Deus verdadeiro e passa a conhecer esse Deus verdadeiro através da sua palavra, cada vez menos esse povo
vai querer outras coisas. Essa realidade, ela encontrou toda a sua plenitude em Cristo Jesus. Ele foi aquele que realmente tudo que fez por causa de Deus. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não quero nada dessa vida, eu não quero nada desse mundo, eu não quero nada nem de mim, nem de ninguém. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Por que os nossos problemas se estabelecem sobre nossa vida? Porque a gente para de querer fazer a vontade do Pai. A gente para de desejar a presença de Deus. A gente para de querer essa restauração como Ele nos deu em Cristo Jesus. Ele que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e nos permitiu entrarmos também com ousadia por causa do seu próprio sangue. Quando eu e você passamos a querer mais outras coisas do que a Deus, logo nós caímos de novo na idolatria do Egito. O Egito nos chamando para construir casas para os homens. A gastar a nossa vida, o nosso tempo, fazendo coisas para nós mesmos, para realização própria, e não construir casas para Deus, para que Ele possa tabernacular conosco, habitar entre nós, habitar em nosso meio, e nós vivermos com Ele. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Vamos até 12:10, tá? Já são 12:03. Eu sabia que a gente não ia terminar essa de hoje. O que é que vocês preferem? Que no domingo que vem a gente termine a de hoje, ou a gente entre de fato no texto de Levítico, como a gente estava fazendo? Eu pensei aqui que se a gente quebrar, aí a gente vai perder o que a gente vinha construindo hoje, entende? Sim. Que a ideia seria domingo que vem a gente entrar no livro de Levítico, examinar o texto. E depois a gente voltar para Pentateuco de novo. A gente inverteria isso, concluiria essa ideia do Pentateuco para depois entrar em Levítico. Ok? Se eu me esquecer, me lembrem. Tá? Que eu vou olhar para o cronograma e vou pensar do jeito que estava antes, tá? Então veja, a gente pode aqui colocar três pontos, três divisões para a gente enxergar esse padrão na construção do mundo. Seria um padrão de como Deus constrói o mundo e a realidade. Certo? Os filósofos chamam isso de cosmogônico. Tá? Mas aí, primeiro eu expliquei para depois dizer mais ou menos o que seria. Então através das águas, foi assim que Deus fez, certo? Lembra? Gênesis, como é que a coisa acontece, a narrativa. Depois, segundo lugar, para o monte. Quando olhamos para toda a narrativa, como uma narrativa só, Deus conduzindo esse povo para um monte, através das águas, conduzindo para o monte e para a vida na presença de Deus. A narrativa completa nos conduz através das águas do monte para a presença de Deus. Se olharmos para a narrativa a partir do Êxodo, aí a gente vê esse modelo sendo exatamente estabelecido novamente. Deus tira esse povo através das águas, certo? Abre o mar e eles passam por entre o mar. Conduz esse povo para o monte na presença de Deus, onde Deus vai se fazer presente, está presente. Então observe, Paulo diz, já no Novo Testamento, que nós somos batizados em Cristo Jesus
assim como o povo de Deus foi batizado pelas águas no deserto. Aquele movimento de passar pelas águas, Paulo esclarece para nós, dizendo que Deus fez assim exatamente em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que Deus usa para abrir o mar e nós passarmos, deixando a nossa vida de servidão ao mundo, aos pecados da gente, para de fato vivermos na presença de Deus, que é o próprio Cristo, adorando a Deus, visando a Nova Jerusalém, visando a Canaã celestial, e não a Canaã que seria uma realidade construída por nós aqui nesse mundo. Entende? 3 minutos. Deixa eu ler aqui Michael Morales mais uma vez para vocês. O livro de Êxodo desenvolve o tema do retorno de Israel à presença de Deus, como uma nova criação. A gente poderia chamar de uma nova humanidade. Como esse tema orienta o enredo na direção de Levítico, é dessa mesma forma que nós precisamos encarar. O livro de Levítico, que é colocado então como o ponto alto desses 5 capítulos, culto na presença de Deus, é exatamente o movimento que Gênesis e Êxodo está fazendo para chegar até lá. Tudo que nós estamos vendo aqui é com a intenção de chegar no livro de Levítico, ou seja, a presença de Deus, o conhecimento de Deus, a adoração a Deus, o culto a Deus. Então todo esse enredo leva a gente de volta, ou a humanidade de volta à presença de Deus. O movimento para fora do Egito e para dentro da presença de Deus no Sinai não será apenas um movimento geográfico, como a narrativa mostra, mas é profundamente espiritual, ou seja, pergunta? O movimento geográfico está sendo narrado ao povo, entregue ao povo no Sinai, para que esse movimento geográfico traga a lição que Deus está querendo dar ao povo, teológica doutrinária. Israel deve ser transformado e separado por meio do Êxodo. Então a gente veria na próxima aula como é que o Senhor vai manifestar isso aí, comunicar. Sim. E do fogo à noite. Isso. Isso. Exatamente. Exatamente. Na aula seguinte, o que a gente vai fazer é ver alguns textos específicos de Êxodo para mostrar exatamente como eles estão sendo redimidos pela água. Então a gente vai trabalhar isso, certo? Depois essa redenção e o conhecimento de Deus, eles são redimidos pela água, por essa libertação. Depois Deus começa a se revelar para eles, e vamos trabalhar os textos de Êxodo até a gente poder chegar nessa redenção que Deus dá. E aí observe, a gente vai perceber ali, no meio desse furdunço todo que está acontecendo, das 10 pragas no Egito, certo? Deus não deixa o povo se esquecer. Há uma relação pactual, há um culto que vocês precisam prestar, e há um sangue que precisa ser derramado, e no meio dessa confusão toda, você vê a instituição da Páscoa. O cordeiro, o sangue do cordeiro, e aí as expressões cerimoniais já acontecendo ali, no meio do Êxodo, no meio das 10 pragas do Egito, Deus dizendo ao povo, é pelo meu cordeiro que vocês vão ser libertos. Aí a gente vai trabalhar esses versículos de Êxodo, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar.